Tchê, é isso que nós precisamos, exercitar, tá certo? Chegar lá com vontade, para que isso aqui funcione, crie segurança, para você chegar lá e dizer com o peito erguido, eu vou passar. É assim que a gente tem que decidir. Exercite, leia com atenção cada questão. É isso que nós precisamos. A matemática está aí. Hoje é uma necessidade da aprendizagem. Nós temos agora, dando continuidade, as questões da Fundação Carlos Chagas, para a gente ver como é abordado, o que eles querem, cada questão, cada coisa interessante, ok? Então vamos ver a questão agora de número 28. No mês de outubro, o salário de um servidor, o que ele diz aqui? O salário de um servidor público foi 60% maior do que o salário do mês anterior, por ele ter recebido um prêmio especial de produtividade. Em novembro, o valor voltou ao normal. Oh, que tristeza! Aí, normal, igual ao mês de setembro, lógico. Em relação ao mês de outubro, o salário do novo, de novembro, desse servidor foi 60% maior e aquela história toda. Então, vamos pegar os dados, pegue seu material e vamos entender como é que funciona isso. Então, o que ele tinha? Na realidade, se você observar, o que nosso amigo tinha? Ele tinha, é como se ele tivesse, imagine, como se ele tivesse R$100, tá certo? Aí houve um aumento de 60%, certo? Aí foi para quem? Foi para 160. Houve um aumento de R$60, certo? Aí agora o que é que ele quer fazer? O que ele quer fazer? Ele tem 160, presta atenção, e quer voltar para quem? Quer voltar para 100. Ele vai tirar, na realidade, os R$60. Isso aqui representa o que por cento? É isso a minha pergunta. Então, vamos rever de novo. Pela questão, observando a questão, eu tinha 100, tá certo? Aí houve um aumento, de gratificação, ele passou para 160, certo? Aí o que acontece? No outro mês foi tirado, como se fosse tirado esses 60, então voltou a 100. Então, em relação, é isso que ele pergunta, em relação a esse rapazinho aqui, quanto por cento é 60? Então, lembre, o que é que nós temos? Nós podemos fazer, sem problema nenhum, uma regrazinha de 3. Eu faço dois tipos, eu uso regra de 3 ou uso aquela parte direta. Então, 160 representa quem? 100%. Então, 60 representa X%. Porque eu tenho que tirar 60 em cima de quem? De 160. Simplificando um pouquinho, fazendo a proporção, então nós temos 160 está para 60, assim como 100 está para X. Então, me livrando um pouquinho, tá certo? Simplificando um pouquinho, então nós vamos ter por 2, tá certo? Dá 3, por 2 dá 8. Então, eu tenho, tá certo? Aí eu posso simplificar ainda, certo? Por 2, o 8 por 2 dá 4, ou por 4 dá 2, por 4 dá 25. Vamos repetir de novo. Cortei 0 com 0, 16 por 2 dá 8, por 2 dá 3, certo? Aí agora, 8 por 2 dá 8 por 4, não, 8 por 4 dá 2, 100 por 4 dá 25. Se eu multiplicar em cruz, eu tenho, olha aqui, 2x é igual a 3 vezes 25, dá 75. Então, na realidade, o meu x é 75 dividido por 2. É uma conta simples, então o x, na realidade, dá 37
6,5. Como eu estou falando em percentual, então isso aqui é por cento. Então, na realidade, eu quero chamar a atenção nesse tipo de questão. Porque muitas vezes você aumenta o percentual e volta e pensa que é a mesma coisa. Não é isso. Lembra, era 100, foi para 160. Do 160 é como se ele estivesse descontando 60 para voltar quem? 100. Então, na realidade, ele tinha que descontar quem? 37,5%. Então, 37,5% está no item C. Então, lembre, questão de número 28 é o item C de casa. Então, na realidade, ele pergunta, em relação ao mês de outubro, né? O salário de novembro desse servidor foi 37,5% menor. É como se tivesse havido o quê? Um desconto, ok? De 60%. Então, a questão de número 28, concluída. Agora, vamos encarar a questão de número 29, que diz assim, 2 levantamentos independentes mostraram que, de todos os processos abertos num ano numa cidade, 30% levaram mais de 6 meses para ser concluídos. 40% envolviam questões comerciais. Em relação ao total desses processos, aquele que levaram mais de 6 meses para ser concluído e, ao mesmo tempo, envolviam questões comerciais, representava o quê? No máximo 40%. Eita, menino, olha aqui, uma questãozinha bem interessante, de conjunto. Nós já fizemos várias questões. Então, existe 3 possibilidades, olha aí, de diagramas. Nós podemos ter uma situação como essa, nós podemos ter uma situação como essa, tá certo? E podemos ter uma situação como essa daqui. Pronto. Então, preste bem atenção. Pegue seu material e acompanhe para entender melhor, tá certo? Como é que funciona isso aqui. Ora, eu tenho 30% levaram mais de 6 meses, certo? E aqui, os 40% envolvendo, tá certo? Questões comerciais. Então, aqui eu tenho um 30% e aqui eu tenho um 40%. Aqui, lógico, maior 40% e aqui 30%. Agora vamos entender. Ele pergunta, em relação ao total desse processo, aqueles que levaram mais de 6 meses para ser concluído e ao mesmo tempo, o que é ao mesmo tempo? Isso nós chamamos de interseção. Intersecção. Pronto. Aqui nós temos, ó, a interseção seria esse espaço aqui, aquela historiazinha de conjunto, certo? Aqui a interseção a gente diz que ela é vazia e aqui a interseção é essa quantidadezinha aqui. Então, existem 3 possibilidades. A interseção, a quantidade ser vazia, 0, a quantidade 0. A interseção, no máximo, ser 30. E a interseção ser menor do que 30. Certo? Ser menor do que 30. Pelo que nós dizemos, agora volte e olhe as opções. Ele diz, no máximo, 40. Não é possível. No máximo, 40, não. A interseção, elementos comuns, máximo 40. Não tem sentido. Exatamente 70, não. Porque é comum, interseção comum, tá certo? Exatamente 35, não, tá certo? Não, tá certo? No máximo, quem? 30. Pronto. A interseção no máximo é que todos os 30%, tá certo? Que levaram mais de 6 meses para ser concluído, também tiveram problema, tá certo? Comerciais, tá certo? Então, o item correto nessa questão, através de diagramas, nós ficamos com o item E, certo? No máximo, quem? 30%. No máximo 30% ou 0 quando não tiver nem elemento comum, ok? Então, questão de conjunto, só através de diagramas. É bom dar uma olhada. Veja aqui o que nós temos. Lembre, isso aqui é menor do que 30, o que é comum,
tá certo? Menor do que 30. O referencial é sempre o de menor quantidade, tá certo? Então vamos agora à questão de número 30. Uma mesma tarefa de digitação, tá certo, de expediente pode ser executada pelos analistas A em 10 horas de trabalho, por B em 8 horas de trabalho, tá certo? Por A, B e C simultaneamente em 4 horas, trabalhando sozinho. C deve realizar essa tarefa em. Continua o nosso mesmo problema. Quando você tem uma situação individual, cada um executa uma tarefa, depois todos juntos, a regra do jogo é única. Ó, isso aqui, 1 sobre o tempo total é igual a 1 sobre T1 mais 1 sobre T2 mais, e aí vai, certo? Agora, o alerta, quando são duas, o tempo total, para evitar você usar só essa parte aqui, fazer essa subtração, quando são duas, então você tem T1 vezes T2 sobre T1 mais T2. É o produto dividido pela soma, quando você tiver 2. Então, vamos nós agora a questão. Nós temos 3 situações, não é isso? Então, vamos ver aqui o que é que nós temos. Nós temos, vamos lá, acompanhe a questão. Nós temos a tarefa do digitador disponível. Então, nós temos 1 sobre, tá certo? Então, nós temos aqui 1 sobre tempo total, sozinho C. Então, nós temos 1 sobre tempo total, 1 sobre o que A faz, mais 1 sobre o que B faz, o tempo de B, mais 1 o tempo de C. Qual é a informação que eu tenho? Os 3 juntos, tá certo? Ele diz, tá certo? Por A, 8, por B, A, B e C, simultaneamente em 4 horas. Então, tempo total, 4 horas. Certo? Aí ele diz, por executar A, 10 horas. Então, A foi 10 horas. Mais B foi 8 horas. Então, 1 sobre 8. Mais C. Então, o problema aqui está em determinar, certo? Em determinar C. Então, pronto. Então, ficou fácil de resolvermos essa questão. Certo? Determinar o valor de C nessa relação aqui. Bem bonzinha, bem legalzinho. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar todos que não tiver a variável e passar para antes da igualdade, sem problema nenhum. Deixa o C lá. Então, eu vou ter aqui, ó, 1/4 menos 1/10 menos 1/8. Então, isso aqui é igual a 1 sobre C. Então, se eu tirar o mínimo, ó, só para lembrar, de 4, de 10 e de 8. Certo? Tirar o mínimo de 4, de 10 e de 8. Então, muitos alunos já sabem de cor e saltear, já sabem quanto é que é. Por 2, eu tenho 2, eu tenho 5 e tenho 4. Por 2, eu tenho 1, eu tenho 5 e tenho 2. Por 2, eu tenho 1, eu tenho 5 e tenho 1. Por 5, eu tenho 1, 1 e 1. Então, você multiplica agora. Então, 2 vezes 2, 4. 5 vezes 4, 20. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 8, 40. Então, o nosso mínimo de comum é igual a 40. Pronto, só vou tirar de um lado. Deixa o C aqui. Então, nós temos 40. 40 dividido por 4 dá 10. Menos. 40 dividido por 10 dá 4. Ó, 40 dividido por 4 dá 10. 40 dividido por 10 dá 4. Menos 40 dividido por 8 dá 5. Aí o que nós temos aqui? Continuando. 40. O que nós vamos ter aqui? Ó? Nós temos. Então vamos organizar um pouquinho aqui. Então, ó, 10 menos 9. Então dá 1 sobre 40. Que é igual a 1 sobre C. Conclusão logo de cara. Nossa conclusão, que C é igual a 40.
Então, voltando para a leitura da questão, vamos voltar para a leitura da questão. O que ele pergunta? Trabalhando sozinho, C deverá realizar essa tarefa em, o item correto é o item E. Sozinho deve, tá certo? Executar sozinho em 40 horas. Não tem erro, não tem dificuldade. Exercite. Quando você tem situações, é só aplicar essa regrazinha, tá legal? Questão de número 31. Aqui é assim, certo? É uma atrás da outra, tá certo? Então, eu estou com a questão de número 31 que diz assim. Sobre o 120, lembre, questões da Fundação Carlos Chagas. Sobre os 120 candidatos a um concurso, sabes que a razão entre o número de casados e o dos solteiros, nessa ordem, é de 2 para 3. Questãozinha de razão e proporção. A razão entre o número de formados em faculdade do interior do estado e dos formados em faculdade da capital, nessa ordem, é de 5 para 3 entre os casados. E de, olha lá a questão, e de 5 para 4 entre os solteiros. Aqui é dos casados e aqui dos solteiros. Sobre o total de candidato, é verdade que... Então aqui, gente, eu vou te mostrar a grande sacada da questão. Olha aqui. Então vamos ver aqui. Olha, acompanhe os dados. Ele diz assim, eu tenho 120, olha aqui, eu tenho 120 candidatos, certo? Aí ele diz que a razão de casados para solteiros é na razão de quem? De 2 para 3. Então, implica que aqui nós temos um grupo. Olha aqui, a grande sacada da questão. Nós temos um grupo. Um grupo de quantos? Um grupo de 5 pessoas. Então, um grupo de 5, tá certo? Nesse grupo de 5, o que nós temos? Nesse grupo de 5, nós temos logo de cara. Nesse grupo de 5, casados são 2. Casados são 2. E solteiros são 3. Pronto. Casados são 2 e solteiros são 3. Pronto. Agora eu pergunto, nesses 120 pessoas, no grupo de 5, então eu vou pegar, saber quantos grupos de 5 tem aqui. Então, se eu dividir por 5, vai dar exatamente 24 grupos de 5. Grupos, tá certo? 24 grupos de 5. Aí ficou fácil agora. Simplesmente, ó, em cada grupo você tem 2 casados e 3 solteiros. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Casados vai ser 2 vezes 24. Não são 24 grupos? Então, lembre, 2 vezes 24, que dá exatamente 48. 48 casado. E solteiro vai ficar quem? 3 vezes 24, que são 72. Pronto. 3 vezes 4, 24, 6, tá certo? Então, nós temos 3 vezes 4, 12, vai 1, 3 vezes 2, 6, 1, 7, pronto. Então, lembre, o grupo de 120 tem, é essa grande sacada da questão. No grupo de 120, esse aqui é a quantidade de casados. No grupo de 120, essa é a quantidade de solteiros, ok? Então, nós temos, pronto, agora vamos à segunda parte da questão. Ele diz, a razão entre, tá certo, dos formados em faculdade do interior do estado, dos formados em faculdade da capital, nessa ordem, é de 5 para 3 entre os casados. Então, eu vou pegar primeiro os casados. Então, eu vou trabalhar primeiro os casados. Casados. Na realidade, nos casados, nós temos quem? Nós temos 48. Primeiro casado. Então, nós temos, ó, casado, 48. Então, aqui nós temos, aqui, 48. A razão de
faculdade do interior e faculdade da capital, a razão é, tá certo? Veja aí para os dados. A razão é de 5 para 3. Então, a razão é de 5 para 3. Então, começa a mesma história. Aqui nós temos um grupo de quanto? Nós temos um grupo de quanto? É só somar 5 e 3, 5 mais 3, 8. Então, nós temos um grupo de 8. Ora, nesse grupo de 8, está dizendo o quê? Está dizendo, nesse grupo de 8, que faculdade do interior são 5. É só pegar aqui, faculdade do interior são 5. Faculdade da capital, proporção é isso. Faculdade da capital são 3. Aí o que que eu faço? Eu pego isso aqui e vou descobrir quantos grupos de 8 nós temos. Então, nós dividimos por 8. Então, na realidade, nós temos aqui, 6 grupos. Pronto, nós temos 6 grupos. Pronto, nós temos 6 grupos. Certo? Então, vamos lá. 6 grupos. Então, faculdade do interior. Então, 6 grupos. Cada grupo não tem 5? Então, fica 5 vezes 6, que dá 30. Faculdade da capital. Cada grupo não tem 3? São 6 grupos, então 3 vezes 6 dá 18. Então, gera 48. Pronto. Então, essa é a informação que eu tenho. Certo? Faculdade, pronto. Isso aqui foi em relação aos casados. Tá certo? Então, vamos agora para os solteiros. Certo? Então, vamos trabalhar com os solteiros. Solteiros. Pronto. O raciocínio é o mesmo. Solteiros são quantos? Bem aqui, solteiros são 72. Então, 72 solteiros. Qual é a razão? A razão do solteiro, da faculdade, da faculdade do interior sobre a faculdade da capital. Ele diz, entre os casados, tá certo? Nessa ordem é de 5 para 3, entre os casados. E de 5 para 4, de 5 para 4, superdica, né? De 5 para 4 entre os solteiros. Então, implica o quê? 5 para 4. Eu pergunto, o grupo vai ser de quanto? O grupo vai ser de quantas pessoas? Lógico, 5 mais 4, 9. Então, eu vou ter grupo de quem? De 9. Então, beleza. Grupo de 9. Tá certo? Então, nesse grupo de 9, então eu tenho faculdade do interior, faculdade da capital. Faculdade do interior vai ser quem? Vai ser 5. Nesse grupo de 9. Faculdade da capital vai ser 4. Ora, aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui, dividir por 9, tá certo? Eu vou dividir por 9, para saber, tá certo? Eu vou pegar isso aí, dividir por 9, para saber o total de grupos que eu tenho. 72 por 9, na realidade nós vamos ter, tá certo? Então vamos ter quantos grupos? 9 vezes 8, 72. Então, eu vou ter 8 grupos de 9. 8 grupos de 9. Ora, mas lembrando que cada grupo não tem 5 da faculdade do interior, então, faculdade do interior é só pegar 5 vezes 8, que dá 40. 5 vezes 8, tá certo? Dá 40, certo? 5 vezes 8 dá 40. Faculdade da capital, certo? Vamos fazer as continhas. Então, 9 vezes 8 dá 72, que é dos solteiros, tá certo? Faculdade interior são 5. 5 vezes 8, 40. Faculdade da capital são 4 vezes 8. 8 vezes 4, 32. Certo? Faculdade do interior e a faculdade da capital. Pronto.
O que nós precisamos aqui da 72? Agora, nós temos todas essas informações. Então, vamos agora, como diz, fechar a questão. O que o nosso amigo estava querendo saber na questão? Então, vamos ler a questão para a gente fechar no final, tá certo? Aí ele diz assim, certo? Então, tudo bem. Ele pergunta, vamos para as opções, acompanhe. 20 são casados, tá certo? E formados em faculdade na capital. 20 são casados, não tem sentido, certo? 20 são casados, 20 casados, aqui são casados, 20 são casados e formados na capital, tá errado, são 18. 32 são solteiros, 32 são solteiros e formados na faculdade da capital. 32 são solteiros e formados na faculdade da capital, tá aqui, 32, olha o que ele diz, 32 são solteiros, acompanha aqui, 32 são solteiros e formados na capital, na faculdade da capital. Então, o item correto é B de bola. 32 são solteiros e formados na faculdade da capital. Então, o item correto, B de bola. Essa foi a questão de número 31, ok? Então, questãozinha bem interessante de proporção, certo? Vamos ver o que diz a questão de número 32. Em um plano de saúde empresarial, a mensalidade de cada participante individual é diretamente proporcional à sua respectiva idade e inversamente proporcional ao número de participantes do grupo. Em um grupo com 45 participantes, a mensalidade de um indivíduo de 35 anos é R$ 140. Se esse grupo tiver 60 participantes, a mensalidade de um indivíduo de 43 anos seria. Então, pronto. Então, vamos ver aqui os dados. Então, vamos lá. Então, pegue seu material e me acompanhe. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho grana. Pronto. Eu tenho grana, mensalidade. Eu tenho idade. Certo? São as informações que eu tenho. Grana, idade e número de participantes. Ok? Então, vamos ver aqui. Vamos pegar os dados, certo? Vamos pegar os dados da questão e vamos verificar o que nós temos. Então, ele diz assim, um plano de saúde, a mensalidade de cada participante individual é diretamente proporcional à sua respectividade. Então, lembre, diretamente, idade, diretamente, tá certo? Sua idade e inversamente proporcional, tá certo? A sua participação. Então, vamos lá. Qual a informação que eu tenho sobre os dados? Eu tenho aqui 140, tá certo? Eu tenho 35 anos e tenho 43, né? 35 anos e 43, e tenho 45 participantes e 60 participantes. Então, aqui eu vou chamar de quem? X. Então, qual é a regrazinha? Se é diretamente, você divide. Se é inversamente, você multiplica. Então, vai ficar 140 divide por 35. E o que eu faço? Eu multiplico por 45. Pronto, diretamente você divide, inversamente você multiplica. Então, x diretamente por 43, então divide por 43. Inversamente 60, então multiplica por 60, tá certo? Então, continhas, simplificação, então nós podemos nos livrar de zero, sem problema nenhum. Nós podemos aqui, por 7 dá 2, por 7 dá 5, aí eu posso, por 5 dá 1, por 5 dá 9, tá certo? Aí o que nós temos ainda? Nós temos esse 2 e esse 6, por 2 dá 1, por 2 dá 3. Pronto. Então aí o que sobrou para mim? Ainda tem esse 9 passivo. Então por 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1.
Aí o que sobrou aqui? Sobrou 3, certo? E aqui sobrou 1. Aqui sobrou, certo? Aqui sobrou x, tá certo? E aqui sobrou 43. Pronto. Então, x é 3 vezes 43. Então, x é 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Então, na realidade, pronto. Na realidade, o nosso amigo pagou, aí ele quer saber a mensalidade. Então, resposta, D de dado, 129, D de dado. Lembrando que quando eu falo diretamente, eu divido. Quando eu falo inversamente, diretamente eu divido, diretamente, inversamente eu multiplico. Ok? Exercite. É isso que se deve fazer para chegarmos lá.